Você tá solteira aqui? Sou. Você mora aqui quanto tempo? Você... 7. Batista, você fez isso daqui. Isso aqui é horroroso, Batista. Maurício, Não, que Batista. isso? Não dá. Isso daqui não. Não vai fazer isso, que isso? Eu sei que isso aqui no Brasil é outra coisa, mas lá também pra nós é outra coisa, Batista. tudo bem. Batista. Que isso? Batista, 2 africanos perto, o útero já costa. Eu tenho medo, velho. Que isso? Não vou não vai ter filho aqui não. O projeto de humor desse programa é simplesmente pegar os limites e fazer assim. Mas você tá entendendo o que tá acontecendo? A menina falou, estou solteira, e o outro já tá. Ei! Parece que viu um churrasco. Se passaram. Batista, não. Nossa, eu tô ansioso, Maurição. Tô ansioso. Não tomei meu remédio hoje. Tá tomando remédio? Eu tomo De quê? remédio, é? De depressão? É. O que você acha do preto com depressão? Coisa de branco, não é? Quando vir pro Brasil, é capaz de ter depressão? Ela teve, Não, porque não tem depressão. ela teve. Ai, mas tô bem.